Olá, vamos para a nossa quarta parte dos nossos estudos sobre a história da educação cristã. Vamos para a nossa quarta aula. Nessa aula, nós vamos estudar o século IV, o século V, o século VI, o século VII até o século VIII. E vamos perceber que a educação cristã, praticamente toda a educação que existiu na Europa, a partir desse momento, se torna educação cristã. Como comentamos no vídeo passado, o Império Romano não se preocupava em oferecer a educação aos seus liderados. A educação era simplesmente um livre-ofício. Todos poderiam ensinar e quem tivesse condições pagasse pela sua educação. E era assim que funcionava o sistema educacional no Império Romano, ou simplesmente não havia um sistema educacional. Já no qual, como vimos no terceiro século, com o surgimento das escolas catedráticas, o cristianismo, sim, desde os seus primórdios, está preocupado em formar o seu clero, em formar os novos conversos. Desde o princípio, o cristianismo é preocupado com a educação dos seus. E com o crescimento das escolas catedráticas, a queda do Império Romano também, o cristianismo ele vai oferecer para a Europa um modelo educacional que vai prevalecer durante toda a Idade Média. Então, vamos lá para a nossa quarta parte, quarta aula sobre a história da educação cristã. Vamos então iniciar a nossa quarta parte da história da educação cristã, do século IV ao século VIII, o pensamento agostiniano. Então vamos lá ver, entender e comentar, descrever também a educação cristã nesse períodozinho, que é a primeira etapa da Idade Média. Como foi visto na parte 3, o modelo de escola catedrática surge para a formação do clero e vai prevalecer por toda a Idade Média. Isso nós vimos no vídeo 3, na parte 3. Comentamos que a revolução do clero no século III vem acompanhada da construção de catedrais e de escolas catedráticas, escolas ligadas às catedrais, onde o bispo ele coordenava a formação do seu clero, ele dirigia a formação do seu clero. Então as escolas catedráticas elas surgem para formar presbíteros, diáconos e bispos, né? Gente que para trabalhar nos cultos, para oficiar os cultos. Como a gente viu, isso vai diminuir a participação dos leigos no ofício do culto e vai também diminuir o poder formador do catecumenato, né? O catecumenato vai perder força junto com a ideia de comunidade educadora também vai perder a sua força e isso aí vai prevalecer daqui em diante. Como também vimos, o pensamento agostiniano vai ser a filosofia de ensino que prevalecerá dentro das escolas catedrais. A educação cristã, a partir de agora, esboça também uma visão de sociedade, pois educar agora é sinônimo de catequizar. Então, essa ideia que é importante. Com a queda do Império Romano, no século seguinte, no próximo século, a igreja ela vai ofertar à sociedade europeia um sistema de ensino, coisa que, como a gente já comentou, não era feito pelo Império Romano. E vai ofertar, através das suas escolas catedrais, através dos mosteiros, não é? Da vida monástica também. Os mosteiros também eles vão ser grandes ferramentas para a educação, né? Porque no século IV vai surgir um movimento, século IV, século V, vai surgir um movimento do monaquismo, né? Que é viver em mosteiros. Muitos vão seguir para os mosteiros, vão se afastar da sociedade, dos centros urbanos e vão se concentrar em lugares mais desertos. Aí isso aí a gente vai chamar de mosteiros. Então eles vão se concentrar nos mosteiros e isso vai ser também um grande polo de educação cristã ali, um grande ferramenta para a educação cristã. Então o pensamento agostiniano, que nós vamos comentar já já, ele também vai ser uma das filosofias de ensino nessa primeira etapa da Idade Média, que vai até o século VIII. E educar agora é sinônimo de catequizar também. Continuando aqui, vamos comentar um pouco agora sobre a vida de Agostinho, né? Agostinho se converteu do maniqueísmo ao cristianismo em 386
depois de Cristo, e foi aclamado bispo de Hipona. Agostinho, ele vai ser um dos grandes nomes aí, tanto na filosofia quanto na questão da educação, na Idade Média. Ele vai ser a referência, como falamos no vídeo passado, né? Se temos sistema de ensino, temos filosofia de ensino, e uma das filosofias que vai prevalecer, de ensino que vai prevalecer nessa primeira etapa da Idade Média, é a filosofia agostiniana, ok? Então, para Agostinho, as ciências profanas só deviam interessar quando servirem de suporte para o estudo das Sagradas Escrituras. Então, Agostinho ele vai usar a cultura grega, a filosofia grega, a favor do cristianismo. E as ciências, por o que ele fala, que ele chama de ciências profanas, né, só devem ser interessar, só vão ser de interesse quando elas servem de suporte para o estudo das Sagradas Escrituras, e ele vai desenvolver uma ideia bastante interessante aqui, que é a ideia de despojar os egípcios, que seria usar a filosofia neoplatônica a serviço do reino de Deus. Então, como seria isso? É uma metáfora, uma comparação com o que ocorreu com Moisés e o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Quando eles saem do Egito, muitos egípcios dão suas panelas, seus vasos, dão ouro para o povo hebreu, para eles peregrinarem no deserto. Então, quando o povo hebreu ele pega esses suportes que são dados pelos egípcios, eles vão para o deserto, não é? Vão para o deserto e usam esses suportes, esse ouro, esses vasos, para construírem o tabernáculo, para construir o tabernáculo e servir de adoração, de elementos de adoração ao Deus verdadeiro. Então, essa é a ideia de despojar os egípcios. É você pegar a ciência, pegar a filosofia neoplatônica, a ciência grega, a filosofia grega, e usar a serviço do reino de Deus. Então, ele chama de despojar os egípcios. Você pegar a filosofia, a ciência grega e usar a serviço do reino de Deus. Ou seja, é você atribuir uma visão cristã às áreas da ciência e às áreas da filosofia. É você dar uma interpretação cristã para tudo isso. E como gramático de formação, também incentivava o uso dessa gramática. E vale salientar que Agostinho era um gramático e um retórico de formação. Ou seja, ele é formado em gramática e em retórica. E é interessante aqui também destacar que ele escreve exatamente um livro, o Del Magistro, dando uma visão cristã sobre a semiótica, sobre a linguística de sua época. Então é isso que a gente fala de despojar os egípcios. É você dar uma visão cristã na área das ciências, em todas as áreas da ciência e da filosofia. Dar uma visão cristã. E Agostinho foi perito nisso, de dar essa visão cristã nessas áreas, a exemplo da semiótica e da linguística. Agostinho também desenvolve a ideia do mestre interior. O professor não ensina sozinho. A função do professor é mostrar o caminho e o aluno escolhe se vai seguir ou não, pois o saber brota do interior. A sabedoria não é transmitida, mas despertada. Isso aqui, muitos educadores pegam essa ideia de o mestre interior e aproxima muito com a filosofia de Paulo Freire, né? Porque veja a ideia de Agostinho que o dever do professor não é ensinar o aluno. O aluno tem que se interessar. Ou seja, a função do professor não é mostrar, é mostrar o caminho. E o aluno escolhe se quer seguir ou não. Pois o saber é interior, não é o mestre interior. Todos temos o mestre interior na visão de Agostinho. E o professor não é ensinar, é despertar o aluno a buscar esse mestre interior, a buscar esse mestre que está em sua alma, né? Que, na verdade, aqui ele também fala da questão de buscar a verdade divina, né? A verdade divina, que toda a verdade ela provém de Deus, para Agostinho. Então, veja que essa ideia é muito próxima da filosofia de Paulo Freire, né? Que descreve um professor não oprimindo seus alunos, não forçando seus alunos a aprender, e muito parecido também com o construtivismo que a gente tem hoje, não é? Que o dever do professor não é ensinar, mas ajudar o aluno a construir seu próprio conhecimento. Então, é uma ideia muito avançada para a época de Agostinho. Agostinho ele desenvolve essa ideia
que é muito avançada para a sua época. Então, vejam que ele desenvolve essa ideia do mestre interior, não é? Que o professor ele tem que inspirar o aluno, ele tem que motivar o aluno, ele tem que para o aluno buscar esse seu mestre interior, a ser iluminado, a buscar essa verdade através dele mesmo, através dos seus próprios esforços. É bastante interessante essa ideia aí do mestre interior, desenvolvido por Agostinho. E outra coisa interessante, agora voltando à ideia de educação cristã como um todo, a educação cristã serviu como um meio de internacionalização de uma cultura religiosa que uniu os povos após a pulverização do poder político de Roma. O Império Romano acabou, desmoronou Roma, foi derrotado, o imperador foi deposto. Então agora você tem vários reinos soltos. O poder político, como fala aqui, está pulverizado. Você tem vários reinos. A educação cristã ela serve como ponte de internacionalização, de ligação entre esses reinos divididos. Ou seja, a cultura religiosa unia os povos. É o cristianismo que vai dar unidade aos povos, que vai dar a cola dos poderes políticos que agora estão separados, não mais estão centralizados em Roma. Então, a educação cristã ela serve como um meio de propagar essa cultura, como poderia dizer, comparando com hoje esse globalismo, né? Com esse globalismo ali europeu. Então, essa ideia de internacionalização, a educação cristã, ela tem esse papel nesse processo, nessa primeira etapa da Idade Média. É bastante interessante como a educação cristã evolui. Ela evolui lá do primeiro século, daquela ideia de comunidade, não é? De educação cristã que se dá através da vida em comunidade, e agora nós temos, já no século V, século VI, uma educação cristã que une povos, que dá unidade ao povo, que une vários reinos, não é? Que, através de uma cultura religiosa, une povos, une nações. Então, essa é a função da educação cristã nesse período, tá ok? E outra coisa interessante também, que vale ser destacado aqui, é que muitos nobres, né, como eu já comentei no vídeo passado, inclusive, a educação cristã aqui não se presta só para a formação mais do clero, é para a formação da classe nobre, dos filhos do rei, de pessoas que fossem trabalhar nos palácios, servir os reis. Então, a educação cristã, ela abre as portas para formação não só do clero, mas também dos nobres. Então, é interessantíssima a evolução, a grande evolução da educação cristã, que também agora propõe um modelo não só de comunidade, mas um modelo de sociedade, né? Uma sociedade unificada de vários reinos, e o ensino cristão serve para dar essa cola, essa ligação a esses reinos. Outra coisa interessante são os mosteiros. Os mosteiros, como a gente já falou, né? Século IV, século V, vai surgir a vida monástica, né? Pessoas que se afastavam dos grandes centros urbanos, iam viver isolados, e surgem os mosteiros. E os mosteiros foram grandes centros de produção literária, né? De produção de livros, de produção e reprodução, né? Era produzir livros e reproduzir livros. E muitos livros, muito conhecimento foi produzido dentro dos mosteiros, né? Os mosteiros aqui se destacam também nesse período. E praticamente toda a educação na fase inicial da Idade Média europeia era educação cristã. Como eu falei, a partir do século IV, século V, toda a educação é educação cristã, como já foi comentado. Então, a educação cristã ela é de fundamental importância para a construção da identidade europeia, da Europa, como já foi comentado. Então, a educação cristã, ela é, nesse período, toda educação, ela é educação cristã. Então, a educação cristã, ela evolui lá das primeiras comunidades, no século I, no século II, com aquela ideia de catequese, catecumenato, evolui para as escolas catedráticas e agora domina toda a Europa, a ponto de toda a educação europeia ser educação cristã, ser educação promovida pela Igreja até o século VIII. No próximo vídeo, nós vamos comentar outro período, que vai ser o escolasticismo, que vai prevalecer a ideia, as filosofias de Tomás de Aquino, e no próximo vídeo nós continuaremos
a nossa história da educação cristã.